Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 6, versículos 47 ao 58. João, capítulo 6, versículos 47 ao 58. Diz assim a palavra do Senhor. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos continuar na presença do nosso Deus, agora em oração. Ó eterno Pai, Filho e Espírito Santo, neste momento nós estamos na Tua presença. E estamos na Tua presença com o coração aberto e os ouvidos também atentos a ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, no dia de hoje. Nos faz compreender a mensagem divina que vem do Senhor, para que venhamos a alcançar uma maturidade espiritual. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Nos dá, ó Senhor, a condição de Te adorar, de ouvir a Tua voz de uma forma atenta. Olha, Senhor, por todos nós. Tu sabes das nossas necessidades. Tu sabes dos nossos medos. Tu conheces todas as nossas preocupações, ó Deus. E, portanto, nós Te suplicamos, atende a nossa oração. Fala conosco, Senhor, neste dia, para que possamos estar em comunhão plena contigo. É assim, ó Deus, que nós oramos com fé. Amém. O tema do nosso culto racional de hoje tem como título Um iniludível convite universal do Senhor Jesus.
Vou repetir, o tema do nosso sermão de hoje tem como título Um iniludível convite universal do Senhor Jesus. Jesus, neste texto lido para o desenvolvimento do sermão, João capítulo 6, versículos 47 ao 58, disse que aquele que crê tem a vida eterna e imediatamente Jesus se refere a si como o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu e quem comer deste pão viverá para sempre. Jesus fala aqui de um alimento universal, o pão, e tipifica o maná que caiu do céu para alimentar os antepassados israelitas durante 40 anos no deserto, segundo a provisão de Deus Pai, como um alimento orgânico de sustento do corpo. Entretanto, este maná, ele não garantia a imortalidade, isto é, a vida eterna. Mas agora, Jesus apresenta para toda a humanidade um pão que desceu do céu, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, que dará sua própria vida pelo mundo, ou seja, através de seu sacrifício na cruz, através do derramamento de seu sangue. Jesus vai aqui realizar a remissão, o perdão dos pecados da humanidade e a concessão da vida eterna para os que creem. Jesus é o pão da vida, o alimento não perecível que desceu do céu para nos salvar da condenação eterna. Jesus utiliza aqui a analogia, ou seja, uma comparação da sua vida ao termo carne, seu corpo, dizendo que o pão na pessoa dele é a carne que daria pela vida do mundo. E isto causou discussões exaltadas entre os religiosos sobre o que estava Jesus a falar. Parece que eles entenderam nesta palavra que Jesus daria a sua vida ao termo carne, dizendo que quem comesse da carne dele teria a vida eterna. Parece que estes termos, ou esta palavra, era a antropofagia, que se refere ao consumo de carne humana dentro de um ritual religioso. Pois diziam os religiosos: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Não estavam aqui a entender a profundidade espiritual de que Jesus estava ali falando sobre o seu sacrifício na cruz do Calvário, conforme os profetas já profetizaram em toda a Bíblia Sagrada, em todo o Antigo Testamento. Jesus, em sabedoria, a ouvir esta indagação dos religiosos: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus não se desvia, repito, em sabedoria, ele não se desvia da mensagem de salvação e vida eterna centrada em sua pessoa. Jesus não se ilude nas discussões vãs religiosas,
e reafirma com mais veemência e com autoridade a mensagem da cruz, dizendo: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, dentro deste contexto, e aqui eu vou repetir o que Jesus falou para os seus ouvintes naquela ocasião, e deixou isto registrado na Bíblia Sagrada, para que todos os que leem e ouçam venham a meditar, refletir sobre tão grande salvação que nos é concedida pelo Senhor Jesus. Ele diz: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O que Jesus estava a dizer? Que significado tão importante é este que você agora está a ouvir? Jesus estava a dizer o seguinte: creiam no Filho de Deus, creiam no sacrifício divino de Jesus na cruz, para que tenham vida, não apenas uma vida orgânica, mas vida espiritual plena, para viver a vida no corpo, na alma e no espírito de forma saudável, na terra e no céu, que é o local da continuidade da nossa vida. Porque Jesus aqui estava para realizar a salvação da humanidade. E hoje, aos que creem nele, ele fez aqui uma promessa muito importante, que vai exatamente consumar esta salvação, que vai consumar, vamos dizer assim, a vida eterna de cada ser humano que crê em Jesus no céu. A promessa que Jesus faz aqui no final deste versículo é: e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, quem crê. E esta ressurreição dos mortos se realizará por ocasião de seu retorno, que ele aqui tipificou como o último dia. Porque Jesus, ele se sacrificou na cruz do Calvário. Lá ele foi crucificado, derramou seu sangue para a remissão dos nossos pecados, para o perdão dos nossos pecados. Ele foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou e ascendeu aos céus. E a Bíblia, ela fala de uma forma clara e enfática que Jesus vai retornar a este planeta Terra para buscar a sua igreja santa. E Jesus classificou aqui como sendo o último dia. E neste dia, aquele que morreu fisicamente, mas não espiritualmente, crendo em Jesus Cristo, no sacrifício de Cristo na cruz, vai ressuscitar num corpo incorruptível e vai ascender aos céus num piscar de olhos para viver eternamente
com o Senhor. Aqueles e aquelas que estiverem vivos fisicamente e espiritualmente terão os seus respectivos corpos transformados de um corpo corruptível para um corpo incorruptível, e também vai ascender aos céus para viver eternamente com o Senhor. Preste atenção nesta promessa. Preste muito atenção nesta palavra. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos, já na terra. Agora, todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus disse que ele é o verdadeiro alimento que um ser humano precisa para que tenha uma comunhão plena com Deus. Saiba que todos nós precisamos ingerir alimentos, beber a água, para que nós tenhamos então sustento, a energia para o nosso corpo, enfim, para viver organicamente. E nesse sentido, Jesus utilizou o pão, que é um alimento universal, para dizer que todos nós necessitamos deste alimento. Então, ele menciona: eu sou o verdadeiro alimento, a verdadeira comida e a verdadeira bebida, porque todo ser humano precisa deste alimento, que é Jesus Cristo, para ter comunhão com Deus. Jesus, ele encerra este ensino dizendo que ele é o alimento que promove a vida eterna. Portanto, não é um alimento perecível. Não é um alimento que é, vamos dizer assim, processado, digerido e lançado fora do corpo. Não. Jesus é um alimento permanente que habita o nosso coração e transforma a nossa vida, no sentido de conhecermos a verdade. Porque Jesus é a verdade. Ele, em certa ocasião, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida plena. Claro que aqui nós não estamos a propagar que a sua vida vai ser uma vida sem tribulações, ou uma vida em que tudo será resolvido de forma instantânea, todos os seus problemas. Não. A vida, ela é para ser vivida. E nesta jornada nós temos problemas, temos tribulações, temos provações. E com Jesus nós temos a resistência de enfrentar estes problemas e superá-los. Porque Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, mas disse também que nós tivéssemos bom ânimo, porque assim como ele venceu o mundo, nós também venceremos. E, portanto, creia nisto: Jesus ressuscitará no último dia aqueles que creem para a vida eterna. Jesus, ele encerra todo este ensino comparando o seu corpo à carne e seu sangue
ao suco da videira, dizendo que este alimento, este verdadeiro alimento que é Jesus, promove a vida eterna. Quando ele enfatiza e diz sobre a sua pessoa, este, se referindo a ele, é o pão que desceu do céu. E diz, os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Aqui Jesus está se referindo aos 40 anos em que o povo de Deus, os israelitas, passaram no deserto comendo do pão que caía do céu, que é chamado de maná. E aí um pão, alimento orgânico. Mas Jesus diz que todos estes morreram porque o alimento orgânico, ele não garante vida eterna. Mas aí Jesus termina este versículo 58 e este ensinamento dizendo, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Preste atenção. Mas aquele ou aquela que se alimenta deste pão, Jesus Cristo, viverá para sempre. E o alimento significa aí a entrega total da tua vida a Jesus. E eu suplico, conclamo a você que ouviu este ensino a entregar a tua vida a Jesus. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 ao 25, diz assim a palavra do Senhor. Preste atenção neste texto. Preste atenção neste texto, para você ter uma compreensão plena deste sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21 ao 25, diz: para isso vocês foram chamados. Você está me ouvindo neste momento, foi chamado. Chamada. Vou repetir, versículo 21, no início. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Cristo sofreu no meu lugar, no seu lugar. Deixando-lhes exemplo, para que sigam seus passos. Andar com Jesus. Ele não cometeu pecado algum. Daí a sua autoridade, daí a sua prerrogativa de morrer pelos pecadores. Ele não cometeu pecado algum. E nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça, nosso Deus Pai. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz. Ele tomou o nosso lugar e pegou os nossos pecados e arrancou de nós e trouxe sobre si para ele no madeiro, a fim de que nós morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Portanto, agora é hora de você abandonar a prática dos pecados, porque isto entristece ao Espírito Santo. Entristece a Deus Pai. Causa tristeza em Jesus. Então, abandone a prática do pecado, que você sabe e conhece muito bem, e viva para a justiça. Que justiça? A justiça de Deus. Abrace então a causa, os valores, a ética, a moral,
o comportamento ideal de um ser que acredita e adora Jesus. Porque foi pelas feridas de Jesus, diz aqui o apóstolo Pedro, que vocês foram curados, sarados, justificados. E ele termina então, o apóstolo Pedro, o seu registro dizendo: pois vocês eram como ovelhas desgarradas. Ou seja, viviam sem nenhum sentido de vida, sem nenhuma perspectiva. Mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas, ao verdadeiro pastor e bispo de suas almas. Ou seja, agora aqueles que creem em Jesus estão seguros, presididos, dirigidos, bem presididos pelas orientações, instruções, ensinos do Senhor Jesus. Este é o momento de você agora se converter ao pastor e bispo de suas almas, o Senhor Jesus. O tema do nosso sermão de hoje, vou mencionar novamente, é um iniludível convite universal do Senhor Jesus. Quantos convites têm sido feitos a você? Quantos convites você recebeu na sua vida? E ao aceitar estes convites de esperança, de uma perspectiva de vida melhor, de jornada feliz, o quanto que você ficou então decepcionado, decepcionada? O quanto que você ficou desapontado, frustrado, traído e iludido? E tantos outros sentimentos ou constrangimentos. Quantos convites? Hoje, neste momento, não da minha parte, mas da parte de Deus, eu quero manifestar um iniludível convite universal que o Senhor Jesus fez a todos nós. Quando eu digo a todos nós, eu falo a humanidade inteira, de todos os tempos. E este convite, Jesus está a lhe fazer, independente do que você é ou do que você tem. Jesus não vai levar nada disso em consideração. E, portanto, este convite iniludível, ou seja, que não contém ilusão porque ele é verdadeiro, independe do que somos, independe do que temos. Jesus, um dia antes de realizar a sua missão de salvação de toda a humanidade na cruz do Calvário, inclusos nesta missão eu e você, se reuniu com seus 12 apóstolos. A missão de Jesus é salvar a humanidade. Mas não se resume, esta missão não se resume a só isso, salvar a humanidade na cruz. Mas ele quer ter uma relação de comunhão com o seu povo,
com seus filhos e filhas. Mas presta atenção no que eu vou te dizer neste convite. Jesus, um dia antes de ele realizar a missão da salvação de toda a humanidade na cruz do Calvário, e inclusos nesta missão está você e eu também, ele se reuniu com 12 apóstolos, com os 12 que ele escolheu, num lugar reservado, e fez um iniludível convite universal. E este convite extensivo para todas as pessoas que desejam se aproximar da sua mesa, da mesa de Jesus, para comer o pão, ou do pão, isto é, o seu corpo, a sua carne. Como foi falado aqui em João, capítulo 6, versículos 47 ao 58. Então, este convite ele é extensivo para todas as pessoas que desejam se aproximar da mesa de Jesus para comer do pão, seu corpo, sua carne, e beber o suco da videira, o seu sangue, para que assim ele, Jesus, perdoe os seus pecados e também faça a sua reconciliação com Deus Pai e, por conseguinte, conceda-lhe a vida eterna. Escute este iniludível convite e decida entregar a sua vida a Jesus, o verdadeiro pão da vida que desceu do céu para lhe salvar e conceder a vida eterna. Creia nisto. Presta atenção ao convite que Jesus fez aos apóstolos para se aproximarem para a sua mesa, e está fazendo neste momento este mesmo convite a você. Mateus capítulo 26, versículos 26 ao 30 diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, Jesus tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam deles todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. E, portanto, não como uma antropofagia, que é o consumo de carne humana em ritos religiosos, mas de uma forma simbólica. De uma forma simbólica. Tomem e comam, isto é o meu corpo, Jesus disse, para o perdão de vossos pecados, para a salvação, para a vida eterna. Este é o convite iniludível, não há ilusão. E é um convite universal do Senhor Jesus para a salvação, para a vida eterna. Entrega a tua vida a Jesus. E neste contexto, marque a sua presença no dia a dia da sua vida, isso para a sua reflexão. Marque a sua presença no dia a dia da sua vida com o seu Jesus. E ainda, marque a sua presença à mesa do Senhor,
para realizar a ceia no céu, ou seja, no reino de Deus, conforme o convite do Senhor Jesus feito a você hoje. É só entregar a sua vida a Jesus. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Um ineludível convite universal do Senhor Jesus. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Ó Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, é na tua presença, ó Deus, que nós agradecemos esta linda mensagem. Como sempre, uma mensagem de salvação, de perdão dos pecados, da concessão de vida eterna. O teu sacrifício na cruz foi fundamental. É a base, Senhor, do cristianismo. E uma base de resultado, porque nos concede vida e vida com abundância. Nos concede jornada feliz mesmo em meio às tribulações, aos problemas, às preocupações que nós venhamos a viver. Esta palavra é poderosa, que vem do céu. Nós queremos, sim, Senhor, comer da tua carne e beber do teu sangue, isto é, o pão da vida e o suco da videira, representativos do teu ser, da tua entrega na cruz. Ó Senhor, eu suplico agora por todos aqueles e aquelas que fizeram a opção, a decisão de entregar as suas respectivas vidas ao Senhor, que atendem agora este ineludível convite universal que o Senhor Jesus faz para que eles venham sentar à mesa do divino, do Senhor Jesus. E que agora vão compartilhar dos ensinos, das instruções, do presidir do Espírito Santo sobre as suas vidas. Nos dá, ó Deus, a paz que só o Senhor pode nos dar. Nos abençoa, ó Deus. É no nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. Chegamos então ao final do nosso culto racional, Palavra do Senhor. Lembrando sempre que a nossa missão é pregar e ensinar o Evangelho de Cristo. Mas, sobretudo, além de pregar e ensinar o Evangelho de Cristo, viver este Evangelho. Viver plenamente o Evangelho de Cristo. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.